Tem pessoas que dizem que a constelação retraumatiza a pessoa. Exatamente, você leu a minha mente, eu estava para te perguntar isso, essa crítica que a gente ouve muito, ah, não, a constelação retraumatiza as pessoas, isso é horrível. Olha, eu diria para você o seguinte: o risco de uma retraumatização existe em todas as abordagens terapêuticas. A constelação é óbvio que tem esse risco. Existe esse risco porque é um método muito profundo e muito delicado. É um método que toca realmente a alma humana, toca a essência humana. E às vezes, se ela não é bem conduzida, Fred, por isso, inclusive, um dos motivos que eu resolvi oferecer esse curso, entende? Porque eu percebo que às vezes aquela pessoa, mesmo tendo tido uma boa formação, ao lidar com sintomas e doenças, ela tem alguma dificuldade, não é? E às vezes nessa dificuldade, ela não cria um campo e a possibilidade da pessoa de fato passar por aquela vivência sem o risco de uma retraumatização. Então, as falas, como elas devem ser ditas, o lugar que o terapeuta fica, não é? Esse lugar de presença e de acompanhamento. O Bert Hellinger falava sobre isso com muita clareza. Eu participei e estive com Bert Helling inúmeras vezes em seminários no Brasil e fora do Brasil, um privilégio também para mim ter sido estar viva nessa época, né? No início dos anos 2000, Sim. quando a gente pôde acompanhar Bert Hellinger, antes dele fazer a passagem dele. E ele dizia, ai do terapeuta consolador, ou o outro termo que ele usava, que não tem um frio na barriga quando está diante de um paciente, principalmente de um paciente com uma doença grave. Então, essa Exato. humildade, não é, de você estar ali como um ajudante, ele usa muito esse termo ajudante, né? Ele gosta mais do termo, ele gostava mais do termo ajudante do que terapeuta. Eu gosto muito do termo terapeuta, eu acho que a gente não precisa abrir mão desse termo, ele é riquíssimo, não é? Ele nos lembra os terapeutas lá do deserto, ele nos lembra Jesus, que foi o grande terapeuta. Né? Então, o termo terapeuta, psicoterapeuta, tem, lógico, que tem que a sua procedência e o seu cuidado ao ser usado, não é? Mas eu acredito que a pessoa que tenha essa formação, essa vivência, essa experiência, não é, em lidar com esse tipo de paciente, ao contrário de uma retraumatização, vai oferecer para a pessoa uma oportunidade ímpar de se curar de um trauma, muitas vezes antigo e muito lesivo. E Dagmar, eu sei que cada caso é um caso, a gente jamais pode generalizar ou colocar regras de que, ah, se é isso, então quer dizer que é isso. Mas na sua experiência lá atrás, quando você estava encarregada de ajudar o Gunther Weber e os 7 países que se aprofundou na parte de sintomas e doenças, você poderia nos dizer aqui o que você observou naquela época? Por exemplo, quais eram algumas das causas de sintomas de fibromialgia, enxaqueca, etc. Olha, Fred, nós iniciamos esse estudo sem ter definido exatamente todas as possibilidades que o estudo iriam abrir para nós. Ele era um estudo absolutamente pioneiro. Não é? E claro que quem estava conduzindo essa Gunther Weber e sua equipe da Universidade de Heidelberg, com muita experiência, não é, em esse tipo de pesquisa, uma pesquisa mais qualitativa, não é? Nós tínhamos no início uma intenção de, ao estudarmos aquele fenômeno voltado para sintomas e doenças e utilizando a constelação, a gente, obviamente, tinha todo um protocolo, fazíamos entrevistas semi-estruturadas antes, não é? Conduzimos uma constelação com um roteiro mais ou menos similar, mas é claro que cada constelação ela vai fluir de uma forma, mas nós tínhamos um roteiro, uma forma de iniciar a constelação.
Depois a gente acompanhava resultados com exames, com acompanhamento dos médicos. Depois de 6 meses, a gente entrevistava novamente essas pessoas. Depois de 1 ano, entrevistava novamente, e às vezes fazíamos uma nova constelação, enfim, tinha todo um protocolo. Nós observamos que não, você não pode afirmar que tal situação é causada por tal dinâmica, mas Exato. eu posso falar por mim. O que Claro. eu observo? Porque, afinal, Fred, o estudo caminhou para ser um estudo que comprovava a eficiência deste método da constelação de sintoma e doença, iniciando com um representante para o paciente e um representante para o sintoma ou a doença ou a síndrome, não é? Então, Uhum. essa ideia de você ter representante do sintoma e representante da pessoa como um formato para conduzir uma constelação foi comprovado por esse estudo. Ele realmente, nas suas várias reproduções nos 7 países, ele mostrou que este modelo ele é viável e ele mostra a dinâmica nos passos seguintes. Então, esse foi o grande resultado desse trabalho. Legal. Mas a gente observou que as possibilidades de uma causa sistêmica existiu em todas essas condições. Por exemplo, a fibromialgia. Os vários casos que nós acompanhamos de fibromialgia, repito, não posso dizer que fibromialgia é isso, mas Exato. respondendo a sua pergunta, os vários casos que nós acompanhamos de fibromialgia, nós percebemos um movimento interrompido em direção ao pai. Muito interessante. Isso se repetiu várias vezes. As várias Para aqueles que experiências. não têm familiaridade com esse termo, Dagmar, o que que seria um movimento interrompido? O natural é a criança ter um movimento de aproximação do seu pai. Por algum motivo, essa aproximação foi interrompida, seja porque o pai faleceu, né, desencarnou, seja porque ele não pôde estar presente, seja porque ele nem sabia que ele era o pai, isso acontece com muita frequência, não é? Seja por que motivo for, uma separação, e aí o casal se separa e aquela criança, aqueles filhos ficam com a mãe, ficam afastados em relação ao pai, não é? Enfim, são inúmeras causas, mas essa interrupção dessa convivência, desse processo afetivo do pai, estava presente na maioria dos casos que nós atendemos de fibromialgia. É claro, volto a dizer, tem casos que isso não apareceu. Isso não quer Uhum. dizer que aquela fibromialgia não tenha também uma causa sistêmica. Doenças autoimunes, geralmente, elas têm uma causa sistêmica ou traumática, né? Ou as duas coisas, um trauma sistêmico, não é? Uhum. A insônia, não aquela insônia, nem tanto aquela insônia da pessoa que demora para dormir. Essa insônia, ela tem muitas vezes uma causa relacionada a uma falta de uma higiene do sono, como a gente chama, não é? Descuidos da pessoa com relação ao dormir, ao cuidar do sono. Mas aquela insônia que a pessoa dorme e, de repente, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para quem dormiu às 10, às 11, de repente ela Uhum. acorda e não consegue dormir mais. Nós percebemos, nestes casos, muitas vezes, aquela pessoa estava identificada com um fato. Eu tenho no meu livro, vou até mostrar meu livro Mostra aí aqui pra gente. novamente, das constelações familiares da medicina, que saiu pela editora Cultrix, não é? E é um livro que está sendo muito bem vendido, já vendi mais de 3.000 livros aqui no Brasil. Ah, maravilha, parabéns. Estou no processo de publicação dele em inglês, né? Espero que esse ano a gente consiga, até o final do ano. E Mas, quando enfim, tiver impresso e publicado, a gente te chama aqui em inglês ao redor da fogueira para divulgar ele. maravilha, very nice. Então, o que que acontece? Neste livro eu conto a história de uma insônia dessa, sabe, Fred?
a menina que acordava no meio da noite, e a constelação mostrou que ela despertava, e não era um despertar normal, ela despertava assustada, como se algo estivesse acontecendo, tipo um terror noturno, não é? Isso acontece muito com crianças. Eu tenho, neste caso que eu conto no livro, aliás, tem 2 casos de insônia. Neste, na época, uma estudante já universitária, ela estava identificada com uma situação acontecida na família paterna. O avô paterno havia se envolvido em um litígio com relação à questão de terra no interior do Brasil, e um menino que estava ali, filho do poceiro, foi morto a tiro por esse avô. E isso causou um trauma, obviamente, imenso para a família da vítima, mas também para a família do perpetrador ali, muito grave. Ele teve que abandonar a família, fugiu porque não queria ser preso, e acontecer uma série de coisas. Isso era um grande segredo na família. E a constelação traz essa possibilidade daquela menina estar identificada com aquela vítima do avô. E interessantíssimo que quando isso vem à tona, e isso é trabalhado na constelação, com todas as falas, trazendo identificação e alívio, essa menina se curou dessa insônia. Esse é um caso que, inclusive, a partir desse caso, eu escrevi um artigo numa revista alemã, que publica artigos e matérias sobre as constelações, e eu publiquei esse artigo a pedido do Gunther Weber, nós passamos ele para o inglês e para o alemão, e ele foi publicado ali. É uma família que eu acompanho até hoje, e realmente Legal. essa menina não teve mais essa insônia, que era uma insônia gravíssima de muitos anos, né? Quer dizer, Então, através do trabalho na constelação, ela conseguiu incluir no coração dela a vítima, o próprio agressor, avô dela, que havia, de certa forma, se também, auto-excluído do sistema, foi recolocado, né, e harmonizou tudo. exatamente. Houve uma harmonia do sistema, e aquilo que era um segredo, não é? Pôde Isso. ser visto e acolhido, exatamente como você está falando. Você agora já é um grande constelador, Não, opa, então, que isso. pronto, já somos colegas aqui na nossa conversa. Dagmar, falando de sintomas, eu tenho muita afinidade, interesse em sintomas psiquiátricos. Eu não sou psiquiatra, mas sobre a questão da esquizofrenia, e de ouvir de alguns professores de constelação o quanto o segredo, algo não relatado, algo não divulgado, algo que precisa ser guardado às 7 chaves, geração pós geração, pode ser uma das causas que fomenta o desabrochar da esquizofrenia. Eu queria ver o que você tem a comentar a respeito disso na sua experiência. Olha, é muito interessante tudo isso, muito. Eu costumo dizer que a gente ainda está tateando a ponta de um iceberg, não é? Que nós temos inúmeras questões que as constelações estão permitindo serem reveladas. Não só essa questão dos segredos, que eu observo isso também presente, segredo, por exemplo, com relação à origem da pessoa. Isso acontece muito, é muito comum na vivência, na psiquiatria minha, ali no hospital. É muito comum aquele paciente estar passando por um episódio desse, o paciente desenvolveu um quadro psicótico difícil de ser tratado, não é? E você, em contato com a família, você descobre que aquela pessoa é um filho adotivo, que a família nunca quis contar, que nunca admitiu contar. Não é? E como isso é lesivo para o ser, não é? Viver sobre esse segredo. Né? Nós sabemos, né, que nós não podemos dizer que essa é a única causa, como você Claro. disse muito bem. Essa é uma causa que corrobora, não é, para a doença. Não é? Outra causa levantada por Bert Hellinger, e que eu tenho comprovado isso na prática, Fred, é a causa
da violência no sistema familiar. É muito comum que numa família que tem vários transtornos psicóticos, você vai olhar a história familiar, você tem traumas relacionados à violência. Assassinatos, né? Assassinatos, suicídios, não só onde os membros da família são vítimas, como os membros da família são os perpetradores, como se diz, os algozes, não é? Então, a possibilidade de você, num trabalho de constelação, olhar para tudo isso, não é? Reconhecer, identificar esses traumas, não é? E poder incluir essas pessoas no seu coração, isso é muito rico. É claro, tem pessoas que dizem assim, é um absurdo, vocês, na constelação, vocês estão minimizando o efeito de um estuprador, por exemplo, não é? O estupro, o abuso sexual, é uma das causas mais recorrentes de traumas, de doenças nas gerações seguintes. O abuso sexual, principalmente quando ele acontece dentro da família, ele é muito lesivo e é muito difícil você ajudar essa pessoa. Existem muitas abordagens, muitas técnicas, eu acho que as técnicas da psicologia transpessoal vêm ajudando muito, mas existem outras abordagens, né? É muito difícil lidar com essa situação. Esse é uma dos itens que nós vamos aprofundar no curso, Fred. Como lidar com o indivíduo traumatizado, como lidar com aquele adulto que na infância sofreu um abuso, às vezes pelo próprio pai, às vezes por um parente, um irmão mais velho, um tio, enfim, ou mesmo alguém fora do sistema familiar. Exato. Como lidar com isso, né? Como permitir que essa pessoa entre em contato com seus vários eus? Isso é uma outra abordagem que eu tenho desenvolvido, Fred. Um outro dia, acho que a gente pode fazer um trabalho, uma live específica sobre isso, que eu chamo de constelação do eu à luz da psicossíntese. Essa constelação do eu que eu venho desenvolvendo a partir do meu trabalho com sintomas e doenças, e que eu vou falar também aqui no curso, ela permite que você olhe, é como se você desdobrasse a pessoa, não só naquele eu que está adoecido, mas também naquele eu que tem o recurso de se integrar, naquele eu que tem a possibilidade de olhar para aquela situação, aquele eu que a gente chama do sobrevivente, que você tem diante de um trauma, um eu que geralmente é uma criança traumatizada, ferida, e você tem aquele eu que a gente chama do sobrevivente, que arma uma defesa, sobrevive àquele trauma, mas não sobrevive de forma totalmente saudável, não é? É aquela estrutura de defesa onde ele se esconde atrás da possibilidade de olhar novamente para esse trauma. A constelação pode ajudar nisso muito. Dagmar, isso seria o que às vezes a gente chama de parts constellation, constelação de partes, em que a pessoa é constelada nas suas várias partes dentro da personalidade dela? Tem muito disso, né? Eu acho que tem muitos autores que foram, a partir da constelação clássica, eles foram desenvolvendo e aprofundando. Eu, particularmente, gosto muito também do Franz Ruppert, que desenvolveu ele se afasta um pouco da constelação clássica, né? E ele criou um método que permite olhar para as experiências traumáticas, principalmente nesses 3 eus, né? A criança ferida, o eu sobrevivente e aquele eu real, não é? Eu gosto muito do desenvolvimento de Franz Ruppert, mas no meu caso, eu integrei o meu conhecimento da psicossíntese e da questão espiritual. Eu acredito que Roberto Sadioli, o criador da psicossíntese, Fred, ele entendeu essa multidimensionalidade do ser
E ao explicar o ser nos seus vários níveis, o eu superior, o inconsciente superior, o inconsciente médio, o inconsciente inferior, o campo da consciência e o self, não é? E também o inconsciente coletivo, que ele ajudou a sistematizar junto com Jung, porque essa Olha, Jolie trabalhou muito junto com Jung na Suíça, não é? Então, essa abordagem, essa multidimensionalidade do ser, incluindo o ser, o eu superior, nessa conexão dele com o self, eu integro isso no meu trabalho de constelação, Fred, e eu tenho percebido resultados muito interessantes, que ajudam nas experiências traumáticas, ajudam nessa integração psíquica que é necessária para lidar com a doença psíquica, a doença psiquiátrica e principalmente os traumas psiquiátricos, traumas, né, tanto da própria pessoa quanto os chamados traumas transgeracionais.